Olá pessoal, estamos aqui com mais um Roda na Montanha. O Fiore acha o nome estranho, mas é o nome do programa. Dessa vez a gente está sem o Papael que está viajando, mas a gente ganhou a figura ilustre do Vitamina, que vai ajudar a gente a apresentar o programa, fazer os comentários, atrapalhar a entrevista do Pedro. Vamos ver o que a gente acontece. Na esquerda também o Júlio Fiore, mais uma vez. E hoje o entrevistado da vez é o Pedro Hauck. Esperamos que o Pedro consiga esclarecer todas as nossas dúvidas aí com relação a todas as montanhas antes que ele já escalou. Então até amanhã de manhã ele termina de falar hoje sobre todas as montanhas. Quantas já foram, Pedro? Cara, escalei 85 montanhas antes. Eu acho que até amanhã à tarde, tá? Acho que vai demorar um pouquinho mais, gente. Não, brincadeiras à parte, mas... O Pedro hoje é o montanhista brasileiro que tem mais cumes de 5 mil no bolso, mais de 6 mil. Como é que é a história aí, Pedro? Não que eu ligue muito para essas estatísticas, por esses números, mas a gente vai escalando, vai registrando, no fim, quando você volta para ver aquilo que você fez, você fica até mesmo, puxa, tudo isso mesmo, né? E já faz 20 anos que eu tô aqui na trilha, né, escalando montanha, e tive a felicidade de me dar bem, conseguir ir para os Andes diversas vezes. Não foram fáceis, né? A gente pode no programa contar um pouco das minhas primeiras experiências, que foram bem improvisadas, né? Não tive recursos desde o começo, mas enfim, eu comecei a subir umas montanhas dos Andes e chegava no cume, olhava outro no horizonte, voltava o ano seguinte, escalava também, então fui adquirindo essa bagagem, né? Ou fazendo essa coleção de montanhas, né? Agora, esses números surgiram porque a partir do ano de 2010, 2009, o Máximo, que é meu parceiro de montanha desde quando eu tenho 16 anos de idade, a gente começou a subir montanha junto, né, ainda adolescente, ele estava à procura de um projeto para que ele se destacasse, né? E aí então a gente começou a pensar em diversos projetos no mundo, né? Por exemplo, os 7 cumes, né, que é a montanha mais alta de cada continente, os 14, 8 mil, que é todas as montanhas acima de 8 mil metros que existem no mundo, que estão todas no Himalaia. E ele queria fazer algo diferente. Então a gente começou a pensar e ele veio com a ideia de escalar 50 montanhas de 6 mil metros dos Andes, né? Eu falei, cara, por que 50? Ele, porque é um número redondo. Eu falei, cara, mas por que você não escala todas? Não tem lá todos os 8 mil do Himalaia? Não tem lá todos os 4 mil dos Alpes, que inclusive o Valdemar agora está fazendo? E aí ele falou assim, mas cara, não tem como escalar todos os 6 mil dos Andes. A gente nem sabe quantos são. Eu falei, cara, então você quer fazer algo diferente, algo novo? Vamos ir atrás e descobrir quais são. E aí começou essa ideia que hoje, né, já passado tantos anos, valorizou muito a nossa cordilheira, o nosso montanhismo. E então a gente acabou juntando essa estatística, né? Então, só para ser justo, você falou, né, sou o brasileiro que mais escalou montanha de 6 mil metros, né, ou mais montanhas acima de 5 mil, porque também não escalei só 6 mil, né, escalei várias outras montanhas de diversas altitudes dos Andes, né, e como os Andes têm uma altitude muito elevada, a maioria são acima de 5. Então a gente acabou gerando essa estatística, né, o Máximo hoje ele está com 87 cumes, é algo assim estratosférico, ninguém no mundo chega perto dele. O que a gente conseguiu juntar de informação de outras pessoas, a gente sabe que tem um escocês que tem 55 cumes e tem um suíço que tem 54. E eu apareço atrás com 47 cumes de 6 mil. Então, só para ter uma ideia do volume, né, e quantas pessoas do mundo já escalaram algo parecido. Então essa é a origem dessa estatística. Né? Legal. Mas é claro, assim, não vejo assim, uma coisa muito... nossa, você faz montanha para ter número. Eu acho até meio bobo assim, você escalar para ter número. Você escala para estar na montanha. Essa é a minha filosofia. Né? Inclusive, nos últimos 2 anos eu tive que dar uma desacelerada, né? Pois é, essa história que a gente ia entrar agora, você desacelerou por causa da empresa, a Alta Montanha, que inclusive estamos fazendo vídeo pela Alta Montanha, né? E a empresa precisou de você, essa história, como é que foi? Sim, então assim, só recapitulando um pouco essa minha história recente, eu nunca achei que eu pudesse viver
do montanhismo, que minha renda pudesse vir do meio da montanha. Eu, desde adolescente, eu já tinha pensado que eu ia praticar montanhismo o resto da minha vida. Já era meu objetivo de vida escalar. Então eu imaginei que eu pudesse obter minha renda de outra forma. Então eu estudei, eu fiz faculdade de geografia, depois fiz mestrado. E eu vi no meio acadêmico uma forma de eu conseguir ter renda para poder estar escalando e ao mesmo tempo ter tempo de poder escalar, né? Ainda que eu tivesse que trabalhar, eu poderia ter minhas férias e me dedicar a isso. Então ingressei no doutorado, infelizmente isso não deu certo. E aconteceu que quando eu saí do programa de doutorado na Federal do Paraná, que eu fazia na geologia, quando eu tive que me desligar, nesse exato momento, o Máximo, que a gente escala, né, como eu falei anteriormente, desde criança, ele me convidou para trabalhar junto com ele como guia de montanha. E nesse mesmo momento foi quando a gente fundou a loja Alta Montanha, que veio do nosso site Alta Montanha. E aí então acabou que antes estava sem nada, né, eu saí meio que desamparado, falei, putz, o que eu vou fazer da vida? E de repente apareceu 2 empresas. Aí de repente apareceu 2 trabalhos. Então durante um tempo, em 2015, 2014 e 2016, eu me dediquei para ambas as empresas, não é? E foi muito legal, eu escalei bastante, tive muitas experiências, mas chegou um momento que a loja ela precisava desse terceiro sócio participando e eu me senti não só na obrigação, mas teve outras coisas juntas, né? Que me fez, bom, eu vou dar uma desacelerada, vou ficar em Curitiba trabalhando mais, né? Para me deixar a montanha um pouquinho de segundo plano. Mas vamos para o futuro agora, qual que é o plano? Bom, aí por outro lado, né, toda essa dedicação ao trabalho, acabou que eu juntei todo o dinheiro que eu guardei, não deixei de trabalhar com o montanhismo, né? Eu continuei ministrando meus cursos de escalada, continuei fazendo algumas saídas em montanhas na região, né? Então fui juntando dinheiro, juntando. Quando foi a última vez que você esteve nos Andes só? A última vez que estive nos Andes foi em dezembro de 2016. Então faz mais de ano já. Faz, né? Enrola. Então, qual que é o plano? O plano é escalar um 8.000. Quanto vai custar? Cara, vai custar caro, né? Assim, não vou falar em valores aqui, né? Ninguém gosta de ficar falando dinheiro. Não, mas a aí quantia, é necessário. Quantia, assim, a gente quer saber quanto você economizou nesses 3 anos. Cara, vamos saber quanto ele tirou da gente. Daria pra comprar um carro. Opa. Né? Daria pra comprar um carro. Um FUC meu, mas eu prefiro, não um FUC. Um carro bom. Mas eu prefiro ir pra montanha do que comprar um carro. E desde sempre quis, todo montanhista tem um sonho de ir para o Himalaia, de escalar uma montanha de 8.000 metros, né? Essa montanha é o Manaslu, não é o Everest. Por que o Manaslu? O Manaslu ela é uma montanha de 8.000 metros, ela tem 8.156 metros de altitude, é a 8ª mais alta do mundo. E ela é uma montanha das montanhas de 8.000 metros, que ela pode ser considerada uma boa montanha para você ter a primeira experiência no 8.000. Né? Assim como o Everest também pode ser, assim como o Shohoyu também, o Manaslu é uma opção. Foi você que escolheu o Manaslu? Fui eu que escolhi o Manaslu, né? Isso veio do ano passado. O ano passado eu tive minha primeira experiência no Nepal, quando eu fiz um trabalho guiado junto com o Márcio, o estudante de montanha, e o Instituto Dharma, da Karina Oliano e do Andrei Polessi, que é um instituto que faz trabalho de caridade. A gente arrecadou uma quantidade bem grande de dinheiro e construiu uma escola com esse trabalho. Inclusive, o livro dela está à venda aqui. Sim, né? O livro dela está aqui. São 2 livros, 2 volumes. Como é que é a história? Vai toda a arrecadação pro... Todas as expedições que a gente faz solidárias, a gente doa todo o dinheiro que entra para alguma instituição de caridade. Então, no ano passado foi no Nepal, a gente doou para a construção de uma escola que tinha sido destruída no terremoto de 2015. E esse ano agora, nesse momento, inclusive, o pessoal está lá no Kilimanjaro e o dinheiro vai ser doado para um orfanato de crianças que foram abandonadas, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho solidário também. E nessa minha experiência no Nepal, eu escalei uma montanha lá, mas não era uma montanha de 8.000 metros, era uma montanha de 6.000 metros, era o Mera Peak, que em termos do desafio de escalar uma montanha bem menor, né? Semelhante com uma montanha andina, né? Mesma altitude, mais ou menos a mesma altitude do Illimani na Bolívia. Então eu fiquei na cabeça que eu queria escalar um 8.000. E por que o Manaslu? Então, assim,
vamos falar que as montanhas mais acessíveis para você começar no Himalaia, na montanha de 8.000, sejam o Everest, o Manaslu e o Shoyu. O Shoyu já foi bastante batido. Apesar de atualmente ele estar sendo menos frequentado porque o acesso é pela China e está tendo muitas restrições, por outro lado, o Everest também é muito caro, e então o Manaslu ficou bem interessante. Tá? E acabou que coincidiu de eu conseguir ir para essa montanha. Foi uma montanha que foi muito pouco frequentada por brasileiros até hoje. Houve a expedição do Manuel Morgado, que ele escreveu um livro, e teve outras também que não foram muito divulgadas. Um brasileiro lá? Oi? Não teve um brasileiro que morreu lá? Não, no Manaslu não. Houve tentativas, já acho que, se não me engano, 3 brasileiros tentaram. Um fez cume, mas esse brasileiro que fez cume é o Jefferson Reis, que também escalou o Everest, e ele não é muito de divulgar os feitos dele. Inclusive a gente não sabe muito bem como que foi a escalada dele, né? Existe uma questão polêmica sobre o Manaslu. Ele é uma montanha fácil, mas ele tem 2 cumes. Um cume mais fácil e um cume mais difícil. Eu li o livro desse, acho que era um paulista, se eu não me engano. Não era um paulista? É o Manuel Morgado. Eu li o trabalho dele. O Manuel Morgado, ele é um guia de trekking muito famoso. Isso. Ele foi um dos primeiros brasileiros a levar pessoas para fazer a trilha do campo base do Everest. Então ele já está fazendo o roteiro há mais de 20 anos. Né? Ele já está com seus 60 e poucos anos. E ele escalou já 2.8.000, que foi o Shoyu e o Everest. Não é? Inclusive agora ele está escalando uma montanha de 7.000 na China, né? Que é o Bustagata. E, enfim, ele tem um livro sobre o Manaslu, mas infelizmente ele não conseguiu fazer cume, que ele foi exatamente no ano que teve a avalanche, que teve o terremoto que ocasionou aquela super avalanche que teve a maior tragédia no Everest. Né? E qual é a taxa que você vai pagar ali para o Manaslu? Assim, para você escalar uma montanha de 8.000, não existe uma montanha barata. Né? Aliás, assim, para algumas das pessoas pode soar um pouco estranho você ter que pagar uma taxa para você escalar uma montanha. Porque a nossa realidade aqui, a gente vai escalar as montanhas, pode até ter uma taxa ali de estacionamento, etc. Mas é muito mais barato. Essas montanhas, elas custam caras. O governo do Nepal, ele cobra uma permissão altíssima. Né? E essas permissões, elas são compradas por outras empresas nepalesas. E eles revendem para você. Então, nesse serviço, eles acabam colocando outras coisas. Quando a gente fala também de escalar uma montanha de 8.000 metros, dessa altitude, você também tem que levar em consideração toda a complexidade logística. Então, por exemplo, no Manaslu, para você chegar na base da montanha, você tem que fazer uma caminhada de 100 km. Não é? E você tem que levar... Percorrida a pé, 100 km. Percorrido a pé, 100 km. E você tem que levar comida, equipamentos, né? Para você ter para toda aquela equipe, né? Que você vai ficar aí 40 e poucos dias, são 42 dias de expedição. Então imagina quanto de comida você tem que levar a pé. Então tudo isso é muito complexo. Isso num país, que é o Nepal, que fala 20 línguas. Tem 20 línguas oficiais, fora as não oficiais, que tem 3 alfabetos. Então imagina você vai renovar sua carteira de motorista no Brasil, quanto que já não é burocrático. Imagina pegar uma permissão para escalar uma montanha no Ministério de Turismo do Nepal. Não é algo simples, então você acaba comprando de uma empresa nepalesa, às vezes eles repassam para outra empresa estrangeira, e é com essas pessoas que você acaba falando. Então tudo isso vai encarecendo tudo, né? Alimentação, tudo mais, e acaba chegando aí na faixa de mais de $10.000. Né? Inclusive tem uma montanha, tem expedição para o Manaslu? Sim, a gente abriu essa expedição para outras pessoas, né? A gente vendeu vaga na nossa expedição e claro que muitos dizem, mas isso é uma expedição comercial. Sim, mas os nossos clientes, entre aspas, são pessoas muito fortes, são montanhistas que Quem são? Quem está indo junto com você? Quem está indo junto sou eu e o Máximo, né? Nós somos os líderes da expedição, e quem está indo junto também é a Cláudia Bento, que é atualmente uma das montanhistas que mais tem se destacado. Ela é extremamente forte. Conheço ela já há uns 4 anos. Ela foi nossa ex-aluna do curso Escalada em Gelo. Ela aprendeu bastante com a gente, já está fazendo montanhismo de maneira independente. Ela foi para o Aconcagua de maneira independente, escalou de maneira independente.
O ano passado ela foi pro Pico Lenin, no Quirguistão, e fez o cume no Pico Lenin, que é uma montanha de 7.000 metros. Então, assim, ela tem toda a condição física e psicológica para conseguir fazer cume. Fora isso, também está indo o Bernardo, do Rio de Janeiro, que é um ultramaratonista, que é uma pessoa que é extremamente pilhada, extremamente forte. No momento, ele está fazendo a preparação dele no Peru, onde ele está escalando umas montanhas técnicas, entre elas o Arteson Rajo, que é a montanha do Paramount Pictures, né, na apresentação ali do Paramount. Ou seja, é um time muito forte, né? Não dá também para você aceitar qualquer pessoa. E quanto está saindo por cliente? Aí tem que ver lá no site Gente de Montanha. Eu não sou do comercial ali do site, né? Mas é uma quantia elevada para o padrão normal, mas para você fazer um sonho da sua vida não tem custo. E quantos quilos você calcula para cada mochila? Bom, nós temos... Para a subida, quando começar a subida. A escalada da montanha em si. Eu tenho uma expectativa de, no máximo, carregar por volta de 25 a 30 quilos. Né? Mas não vão carregadores? Teremos carregadores, mas assim, eu estou indo numa condição de líder de expedição. Não estou indo numa condição de chegar lá com tudo pronto. Então, eu estou liderando uma equipe. A gente tem, trabalhando para a gente, alguns Sherpas, né? Da agência que a gente está terceirizando ali no Nepal. Então a gente vai subir até os acampamentos e dizer para eles, tem que fazer isso, fazer aquilo, você vai carregar isso, vai carregar aquilo, e junto a gente carrega também. Até porque, assim, eu tenho uma certa dificuldade, ao longo de 20 anos, eu sempre fiz montanhas de maneira independente, eu não gosto quando alguém pega minha mochila e põe nas costas, sabe? Eu sinto que é uma coisa minha, não posso deixar alguém carregar. Eu não acho que seja muito penoso e muito difícil carregar 20 quilos nas costas, 25. Para mim, eu acho um peso normal. E o cliente vai levar quanto? Não, é claro que a gente vai fazer de tudo para que ele tenha mais conforto que a gente, né? Se eles quiserem, podem carregar bastante, mas eu não vou permitir que eles se desgastem além do necessário. Então, é claro que sim, eles vão carregar menos peso do que a gente. A pergunta polêmica: uso de oxigênio. Cara, o uso de oxigênio é uma coisa assim, para os clientes, para os nossos participantes, né? A gente está oferecendo oxigênio, está incluído, né? Eu e o Máximo, nós também reservamos uma garrafa de oxigênio para cada um. Mas isso não quer dizer que a gente tenha a intenção de usar. Mas talvez nós tenhamos a obrigação. Como eu falei, nós estamos levando pessoas e a gente está realizando o sonho deles. No dia do cume, cada participante, exceto eu e o Máximo, vai ter um Sherpa que vai guiar eles até o topo. Eu e o Máximo, a gente está formando uma outra cordada, que ela poderia ser independente, mas nós temos um compromisso com a Cláudia e com o Bernardo. Então a gente vai subir no ritmo deles. Se eles estiverem com um ritmo bom, a gente tem essa expectativa, porque eles são pessoas muito fortes, muito preparadas, então a gente não vai ter necessidade, porque a gente vai ir rápido e descer rápido, então não estaremos tão expostos à altitude por um longo tempo. Se eles, por algum motivo, forem mais devagar, aí então a gente vai ser obrigado a usar. E quantos acampamentos você vão fazer? De 4 a 5. 4 a 5. Depende das condições. O último acampamento ele vai estar localizado próximo a 7.400 metros, o que faz que a puxada de cume seja relativamente baixa. Então, nos Andes, por exemplo, eu estou muito acostumado a fazer um ataque a cume de 1.000 metros. Isso assim é o padrão. Já fiz ataque ao cume de 2.000, né, que é destruidor. Mas lá vai ser aí por volta de 600, 700 metros. Né? Não vai ser nada muito grande. Né? Falando sobre o uso do oxigênio, que eu falei que era uma polêmica. Já existiu, acho que ainda existe, muita controvérsia no montanhismo se o uso do oxigênio não seria uma forma de doping. Apesar de ser um elemento natural, você está injetando ele na tua respiração através do elemento artificial que é o tubo. Sim. Qual que é a tua visão com relação a isso? É um doping? Não é um doping? Porque há uma separação de quem faz sem e quem faz com. Já exatamente para você poder caracterizar. Não, ele fez Everest, mas ele fez com oxigênio. Não, ele fez Everest, ele fez sem. Por exemplo, o que o próprio Messer fala, né? Sim. É óbvio que você tem que destacar quem faz sem oxigênio, porque é diferente. Você fazer com oxigênio, não diria que o nome correto seja doping, mas ele vai ser um facilitador e muitas vezes um salvador. Você usar oxigênio em altitude pode fazer com que você não congele o membro.
né? Porque o oxigênio ali vai fazer com que funcione melhor o seu próprio corpo, né? A sua própria fisiologia, e você consiga sintetizar melhor, você ter a energia para você gerar calor. Né? Mas não é uma questão também de tempo que você tem para fazer? O oxigênio não te dá um ganho de tempo? Você faz menos tempo, você gasta menos tempo em aclimatação? Sim, você pode gastar menos tempo com aclimatação, mas eu não vejo o uso do oxigênio para você encurtar teu caminho ao cume, mas eu vejo o uso do oxigênio para facilitar a tua ida ao cume. Você tem que, de qualquer forma, respeitar um ciclo de aclimatação, que para uma montanha de 8.000 metros ele é prolongado. É por isso que demora 40 e poucos dias para escalar uma montanha desse tamanho, dessa altitude. E um fator de segurança, né? É muito comum pessoas que não usam oxigênio em ataques ao cume de montanha de 8.000 metros que tenham algum tipo de congelamento, né? Então é uma escolha também. Em termos esportivos, é óbvio que o mérito é muito maior, mas também você tem que pensar na sua própria segurança. Assim, sou um montanhista de experiência e tudo mais, mas eu não posso ficar sem meus dedos para trabalhar, né? Porque assim, eu não tenho ninguém me dando dinheiro, eu conquistei essa montanha do trabalho. É todo você que está pagando, você não está ganhando apoio, patrocínio nenhum. Como é que está a questão de patrocínio, de apoio? Sim. Antigamente a gente via as expedições brasileiras pro Everest, pro K2, principalmente com o Valdemar, ele tinha muitos apoios, entende? Hoje a gente não está mais vendo esses apoios. Você não foi buscar, você buscou, não conseguiu, você conseguiu alguma coisa? Como é que está a questão do apoio hoje ao Pedro, que é o Máximo Couch? Bom, assim, eu tenho meus apoios, né? Eu sou muito grato a eles. Eu tenho duas empresas que me apoiam oficialmente, que é a Thule, né, das mochilas Thule, e a Hard Adventure, que fabrica roupas de montanhismo, roupas para esportes outdoor. Eles me fornecem equipamentos, eles me fornecem os equipamentos que eles fabricam, que eles revendem, né? Isso para mim é excelente, porque eu não preciso estar gastando dinheiro com isso. Eu acho que isso é muito válido, é muito importante. Qualquer empresa que possa fazer isso para um atleta é de grande valia. Evidente que também desejava um patrocínio que envolve dinheiro, né? Envolve um salário, ou seja, eu desenvolvo um projeto e eu ganho um salário para isso. Mas diante da realidade do nosso país, é muito difícil alguém que consiga isso, né? Até mesmo o próprio Waldemar Niklevics, ele já teve patrocínio no passado e atualmente ele não tem. Atualmente ele tem uma outra fonte de renda que faz com que ele consiga gastar dinheiro para ir para a montanha. Ele tira do bolso também. Sim, ele tira do bolso, né? Então, claro, isso é muito polêmico, muita gente se revolta, fala, puxa, um atleta tal, não tem... Isso não é do montanhismo, né? Tem vários esportes brasileiros que carecem... Mas se você jogasse futebol, cara... Não, se eu jogasse futebol, mesmo se estivesse lá na Série B, provavelmente estaria você ganhando muito dinheiro mais. 10 vezes, pelo Mas é que montanhismo não dá retorno, né? E o livro? Bom... Cadê o livro? O livro, né? Cadê o livro? Bom, falando em livro, Deixa eu pedir pro assessor, eu vou buscar lá o livro. Olha lá o livro. Essa aí é a distinção que está vendo com o Everest e outros picos Sim. próximos, né? Eu sempre carreguei meu peso. E já que você falou em Pico Paraná, me diga uma coisa assim. Subir 4 vezes o Pico Paraná não é a mesma coisa que subir um 8.000? Não. Não é. Dá mas, 8.000 metros. mas te prepara. Você sabe, só falando aqui do livro, o desgraçado do livro estava aqui hoje à tarde. Mas vende. Eu não entendo quem quer comprar o livro do Pedro, mas vende, cara. O cara já vendeu mais de 300 cópias, aí continua vendendo. Assim, tem várias coisas legais nessa expedição que pra mim serão uma realização. Então, primeira coisa, nesse ano de 2018, eu comemoro 20 anos que eu me dedico ao montanhismo, né? Então, quando chegou no começo do ano, eu juntei de 20 histórias diferentes e reuni nesse livro, que não ficou muito fininho, né? Tem bastante coisa interessante aqui, e dei o nome de Arrisque-se, que foi um nome que resume muito bem o que foi esses 20 anos de atividade em montanha. E aí, então, para coroar, veio essa questão de fazer uma montanha de 8.000 metros. E que, por sinal, a nossa previsão de cume, ela pode ser que bata com o dia do meu aniversário. Eu vou fazer 37 anos
no dia 27 de setembro, e eu acho que pode ser o dia de cume nosso. Né? Mais ou menos a previsão nossa entre 25 e 28 de setembro. Se for, vai ser uma maravilha. Né? Olha, eu vou contar que eu li esse livro. São 2 livros que me impressionaram. O do Valdemar, o primeiro livro do Valdemar. Você pensa que o livro dele é escalada. É um livro de filosofia e uma profunda veneração à religiosidade do povo do Tibete. Achei interessante essa faceta, você descobrir a alma dele, que não é aquilo que aparece. E o Hawking desse livro também me impressionou, porque achei sem vaidade, modesto, sem hedonismo, sabe? Numa simplicidade, não é o super-homem, é ele contando. Me impressionou muito, viu? Obrigado, Vitamina. Essa coisa. Ouvindo de você, me deixa feliz. Mas o Pedro Hawking diz que tem 47 cumes acima de 6 mil metros, né? Acima de 5 mil metros. Mas não tem este diploma. Ainda não tem esse diploma. Não deixa ele pegar, que senão ele fica com esse, cara. Tira a mão dele. Agora o Vitamina vai falar alguma coisa sobre este diploma. O que é esse diploma, esse certificado? De fato, isso aqui nós criamos para um desafio para estimular a autossegurança, o desenvolvimento e planejamento em montanhas cobertas de floresta como é a nossa. E navegação, né? A floresta atlântica. E outra também, para dar uma cacetada nesses órgãos do governo metido a preservacionistas. Eu sou conservacionista, que deve-se utilizar essas áreas todas e não manter fechado. Olha o que falta aqui nessas nossas responsáveis. Você vai em qualquer lugar do mundo, nos parques, são altamente utilizados, tanto de montanha ou não montanha. Aqui eles acham que se você proibir ou reduzir a utilização, vai protegê-la. É tão interessante que tem montanha nossa que é parque, é proibido o acesso. Você vai na parte oposta do morro, você vai encontrar um monte de picadas clandestinas. De caçador, de palmiteiro. Aí também no Morumbi quiseram proibir, transformaram num parque, áreas inatingíveis. Aí só para provocar o mundo, instituímos a tal da Alfa Ômega, a travessia da serra, a parte sul para o norte ou vice-versa, não interessa a ordem. Com a seguinte característica: não pode utilizar facão e nem sinalização prévia, tem que nem deixar marca se possível. É uma aventura hoje no Brasil considerada a melhor aventura pura do Brasil, porque não tem trilha e não tem sinalização, ao contrário das 2 outras grandes travessias, de Petrópolis e a Teresópolis, que está marcada. Então, mas como aventura, essa é a maior. Aí então instituímos esse grande troféu. É uma vantagem, é uma maneira do cabo de estimular também, fazer preparativo, planejar e ver se ele tem competência, ele tem que provar competência. Então, é o tal do Alfa Ômega. É o que nós convidamos então para o próximo, né, no retorno quando você vier daquela região, para você fazer, né? Você tem que fazer. Eu preciso fazer. Mas vamos com calma, né, Vitamina? Uma montanha de cada vez. Escalar o Manaslu é mais fácil que fazer Alfa Ômega? São dificuldades diferentes, não é? Eu já fui para o Alfa Ômega, me dei mal, né? Me dei muito mal. Não é fácil. E escalar um Manaslu, uma Aconcagua, também não é fácil, é um esforço físico enorme. São dificuldades, né, distintas, porém são as facetas da nossa atividade, né? Que vem aí desde uma trilha numa montanha tropical com vegetação fechada, uma montanha de gelo, uma montanha rochosa. Eu gosto de tudo isso. Não quer dizer que
eu não fiz até agora, que eu não vou fazer. Aliás, assim, eu não tenho como objetivo, muita gente vai, vou escalar o Everest e vou acabar minha carreira de montanha aí. Eu não tenho como objetivo chegar num Everest e acabar. Não tem montanha para acabar, tem mais montanha no mundo do que gente. O meu objetivo, a minha filosofia de vida é eu envelhecer escalando. Eu quero chegar numa idade avançada e ainda estar escalando. Que nem o Vitor. Exatamente, Vamos essa é a minha inspiração. E vitamina, com relação ao alfa ômega, o que é basicamente? Você tem que entrar numa montanha, sair na outra? Qual que é o grande desafio da caminhada do montanhismo aqui nessa travessia? Como já não existe mais, vamos dizer, picos e montanhas para conquistar, e a busca de aventura, aí inventamos o grande desafio, atravessar a Serra do Mar, na porção sul do Morumbi, seria, vamos dizer, da BR-277 até a Estrada de Ferro, do Pico do Canal até o Pico Morumbi. Aí chamamos de alfa, onde você começa e termina no ômega, que seria o Morumbi, ou vice-versa. Essa estabelecemos como desafio. Não pode usar facão e nem gozar de sinalização. Esse foi o grande desafio. Aí instituímos esse diploma para estimular o uso da serra. Também, com outro objetivo, a hora que você abre esses caminhos, permite, no caso de buscas e salvamento, essas coisas, auxilia muito aos encarregados desse resgate. O diploma, antigamente, era medalha, graças ao Fiore e à filha dele também, arquiteta, que é meu pai, elaborou um precioso e belíssimo documento. Obviamente, a descrição aqui é mais difícil que a travessia, mas tem sido um grande elemento para esse desiderado. Eu queria também dizer que não podemos esquecer que o montanhismo brasileiro começou no Paraná. E até 1938, todas as ascensões eram feitas via Morretes ou Porto de Cima. Aí, em 1938, que chegou uma geração chamada alemã, em 1938, mas na prática, em 1941, começaram a subir todas as montanhas. Aí, com uma outra particularidade, como eram de descendência europeia, a escola alemã, fortemente naturalista, adeptos da escola de Humboldt, eram grandes conservacionistas e preservacionistas, e sempre lutaram. Então a proteção da Serra do Mar não foi obra do governo, jamais, nem IAP nem IBAMA. Foi por decisão e insistência dos, na época, chamados marumbinistas. Isso foi a grande glória no Paraná também, na preservação e conservação da nossa Serra do Mar. Muito legal. Isso é uma coisa que eu sempre tive dúvida, Vita, porque a própria ideia de conservação da natureza veio do montanhista, que é o John Muir, né? Que foi o responsável pela criação do primeiro parque nacional, que é em Yosemite, nos Estados Unidos. E ele era montanhista, que fazia muitas caminhadas, também muito romântico, né? É só você olhar a biografia dos grandes viajantes alemães, grandes personagens, todas da escola naturalista, que foi o Papa e o Humboldt. E os alemães têm isso muito forte, sorte nossa. Então, até o lema dos marumbinistas era: conheça melhor o Brasil para melhor amá-lo. Então, Quantos comes são na travessia alfa-ômega? agora você pegou porque... Dá para ser feito de várias formas. Além de várias Não formas, existe uma trilha. Porque tem muito só o Alvorada sobre- tem 4 cumes, né? Então você pode considerar um cume, o Alvorada um cume, ou você pode considerar os 4, que são subcumes. E numa média, assim, para fazer a travessia, você vai passar por quantos cumes? Olha, os importantes seriam o Canal, que é o primeiro. começo, né? O Sem Nome, o Mesa, então Canal, Sem Nome, Mesa, Alvorada, Não, tem onde caiu o avião. o Carvalho, né? O Carvalho, o Negro, né? Negro, Esses né? são os mais sobressalentes. Mas sobre da primeira parte, até o Alvorada. Depois vai ter... não se passa exatamente no chapéu, se passa num colo entre o chapéu e o chapéuzinho, pelado,
E daí veio o Conjunto Marumbi, que é o Ângelo, o Leão, o Boa Vista, o Olimpo, né, que o Pico Marumbi, que é o chamamos de Olimpo também, o Gigante, Ponta do Tigre, o Esfinge raramente, o Esfinge está meio fora da rota e o Obrólios também está meio fora da rota. O normal seria esses cumes, né? Agora, o importante, só de diploma, agora no sábado que vem, o Vitamina já vai entregar em Morretes o número 89. 89 travessias, 89 certificados. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação hoje, especial do Vitamina na Mesa. Vamos ver se ele volta mais vezes. Está convidado já, Vitamina. Um prazer. Obrigado à participação do Pedro, que é de casa. Está indo viajar agora, vai passar quase 2 meses aí fora, mas ele faz parte da nossa equipe, né? Vai estar sempre presente. E vai ficar sem salário, 2 meses. Vai ficar sem salário 2 meses, óbvio. Talvez até mais, a gente considere mais um tempo. Obrigado ao Júlio, novamente, que faz parte da mesa também. E a toda a equipe aí que ajuda a gente. E não deixe de curtir o nosso canal no YouTube, cara. Não, Então é só clicar aí no Alta Montanha. Eu tenho um desafio para fazer. Se você não fizer, eu pago para você uma garrafa de vinho. Se você fizer, você tem que me dar uma garrafa de vinho. Tinto seco. Eu vou estar junto para tomar. Bom, espero que eu consiga e vou te trazer um vinho bem raro. Um vinho de iaque. Um vinho de iaque. Ou um vinho de um país muçulmano, onde que é proibido beber álcool. Fechou. Isso aí, gente. Obrigado e até a próxima na outra semana aí. Valeu, até mais.